O milionário me tratou como lixo, até eu dizer aquilo que ninguém ousava falar. No meio de um restaurante lotado, o silêncio foi cortado por uma voz arrogante. Ele, o homem mais temido da cidade, dono de uma fortuna que parecia intocável, apontava para mim com um sorriso de desprezo. Nem para servir uma mesa você serve, disse, arrancando risos abafados de quem estava por perto. Mas o que ele não sabia é que cada palavra dele me empurrava para o limite. Eu conhecia algo que ele passava noites tentando esconder. Um segredo tão pesado que ninguém, absolutamente ninguém, tinha coragem de pronunciar. Até aquele momento. E quando finalmente saíram da minha boca, o olhar dele mudou. E todos perceberam que o reinado do milionário estava prestes a ruir. Era um dia comum no restaurante mais movimentado do centro. O tipo de lugar onde o burburinho de conversas, o tilintar de talheres e o cheiro de comida se misturavam para criar uma rotina previsível. Eu estava na minha primeira semana como garçonete, ainda me acostumando a equilibrar bandejas, memorizar pedidos e sorrir para clientes que mal olhavam na minha cara. Mas naquela tarde, entre mesas cheias e pedidos atrasados, a porta se abriu e o ar pareceu mudar. Ele entrou. O milionário. O homem que todos conheciam, não apenas pelo dinheiro, mas pelo jeito de falar com as pessoas, como se estivesse sempre acima delas. Vestia um terno impecável, sapatos que brilhavam como espelhos e um olhar que escaneava o ambiente como quem escolhe quem merece a sua atenção e quem não merece. Os clientes mais próximos se ajeitaram nas cadeiras. Alguns cumprimentaram com um aceno tímido. Os funcionários, eu percebi, endireitaram a postura como se quisessem desaparecer debaixo dos aventais. Ele se sentou sozinho, mas a presença dele parecia ocupar a mesa inteira. Pegou o cardápio como se fosse apenas um detalhe e, sem levantar os olhos, fez um pedido rápido. Eu me aproximei tentando manter a calma e perguntei educadamente se ele queria algo para beber. Foi nesse momento que os olhos dele me fitaram pela primeira vez. Não havia calor, não havia simpatia. Apenas aquele brilho frio que me analisava como se estivesse avaliando uma mercadoria. Pediu um vinho caro, de uma safra que eu não conhecia. Anotei com cuidado, confirmei o pedido e segui até o balcão. Até ali, nada fora do comum. Mas bastou um pequeno erro para acender o pavio. Quando voltei com a bebida, o rótulo não era exatamente o que ele tinha solicitado. Um detalhe, mínimo, facilmente corrigível, mas para ele, aquilo foi imperdoável. Olhou para a taça como se fosse veneno e, sem abaixar a voz, disse: "Nem para servir uma mesa você serve?" O som das conversas ao redor diminuiu. Algumas pessoas riram baixo, outras apenas desviaram o olhar. Eu senti o rosto queimar, não pelo erro, mas pelo jeito que ele fez questão de me expor. Ele não estava apenas reclamando, estava me testando. Queria ver até onde poderia me rebaixar na frente de todos. Foi nesse instante que percebi duas coisas. Primeiro, ninguém ali ousaria defendê-la de suas palavras. Segundo, eu tinha nas mãos uma verdade que ele temia mais do que qualquer erro de serviço. Uma verdade que, se dita em voz alta, poderia arrancar o trono de ouro onde ele se sentava. Eu não era dali. Na verdade, só estava naquele restaurante porque a vida tinha me arrancado de um lugar para outro tantas vezes que eu já nem sabia mais chamar um endereço de casa. Meu último emprego tinha acabado do dia para noite, e a vaga de garçonete apareceu como uma tábua de salvação. O salário era baixo, as horas puxadas, mas pelo menos era um recomeço. Desde o primeiro dia, aprendi que ali dentro existiam duas regras não escritas: trabalhar rápido e nunca cruzar o caminho do milionário. Ele não era dono do restaurante, mas agia como se fosse. Chegava quando queria, pedia o que queria e, se algo não saía perfeito, fazia questão de transformar o momento em um espetáculo de humilhação. Os outros funcionários me olhavam com pena quando contavam histórias dele. Melhor evitar contato, diziam. Uma cozinheira me contou em voz baixa que ele era herdeiro de uma das famílias mais antigas da cidade, donos de propriedades, negócios e influências. Desde jovem, tinha aprendido que seu sobrenome era um escudo contra qualquer consequência. Ninguém enfrentava, ninguém contrariava. E os raros que tentaram não ficaram muito tempo por perto.
Essa reputação fazia com que, sempre que ele entrava, o ar no restaurante mudasse. As conversas diminuíam, as costas se endireitavam e até os mais extrovertidos evitavam chamar atenção. Eu ouvia todas aquelas histórias e pensava que ele era apenas mais um rico arrogante, acostumado a ter o mundo aos seus pés. Mas, conforme os dias passavam, percebia que o medo que as pessoas sentiam dele não era só pelo dinheiro. Havia algo mais. Um passado comentado apenas em sussurros, em cantos de cozinha e mesas nos fundos. Eu não buscava me envolver. Pelo contrário, minha prioridade era manter meu emprego. Mas a vida tem um jeito estranho de nos colocar no caminho de certas verdades. Alguns meses antes, numa cidade vizinha, eu tinha trabalhado num pequeno café onde uma cliente idosa adorava conversar. Certa tarde, entre histórias de família e recordações antigas, ela falou de um escândalo envolvendo uma herança, um testamento disputado e um certo jovem que tinha perdido mais do que ganhou. O sobrenome que ela mencionou naquele dia era o mesmo que eu lia nos jornais quando falavam do milionário da minha nova cidade. Eu não sabia todos os detalhes, mas sabia o suficiente para entender por que certas pessoas desviavam o olhar quando o assunto surgia. E foi nesse ponto que percebi. Meu encontro com ele, cedo ou tarde, seria inevitável. Eu não sabia quando nem como, mas a vida me colocou no mesmo espaço que o homem de quem todos tinham medo, e sobre quem eu guardava uma peça-chave de um quebra-cabeça que ele jamais queria que fosse montado. Ele não pediu para sentar na área mais reservada. Ao contrário, escolheu a mesa bem no centro do salão, onde todo mundo poderia vê-lo. Era como se cada gesto dele fosse ensaiado para mostrar que aquele espaço, de alguma forma, lhe pertencia. Enquanto mexia no celular, o relógio de ouro reluzia sob as luzes quentes do restaurante. As pessoas disfarçavam, mas eu via os olhares curiosos, alguns de admiração, outros de puro receio. Não demorou para que dois empresários, sentados em outra mesa, se levantassem para cumprimentá-lo com apertos de mão e sorrisos exagerados. Ele retribuiu como um rei que recebe súditos, com um sorriso calculado e um olhar que não demonstrava real interesse. Eu, de longe, observava enquanto equilibrava uma bandeja com pratos fumegantes. Aquela aura de poder não vinha apenas do dinheiro. Vinha de uma confiança quase arrogante, como se ele tivesse certeza de que o mundo não podia tocá-lo. Os funcionários mais antigos circulavam ao redor dele com cuidado, como se andassem sobre gelo fino. Um garçom veterano, que estava há anos ali, passou por mim e cochichou. Serve rápido e não discute. Ele gosta de testar as pessoas novas. A frase ficou martelando na minha cabeça. Quando chegou minha vez de atendê-lo, senti cada passo pesar mais do que deveria. Me aproximei com um sorriso treinado, tentando esconder o nervosismo, e perguntei educadamente o que gostaria de pedir. Ele baixou o cardápio, me mediu dos pés à cabeça e disse, sem pressa, cada item do pedido. Pediu um prato sofisticado, uma entrada elaborada e um vinho caríssimo de safra específica. Eu anotei tudo com cuidado, repetindo para confirmar, mas o tom dele deixava claro. Qualquer erro seria usado contra mim. Era como se aquele momento fosse uma pequena arena, e eu, a adversária escolhida para o espetáculo do dia. E de alguma forma, eu já sabia que ele não queria apenas comida. Ele queria reforçar sua posição, deixar claro para todos que ali ele ditava as regras. Não era fome, era domínio. Quando me virei para levar o pedido, senti os olhos dele me acompanhando, como se já estivesse esperando a primeira falha. Naquele instante, percebi que a história não era apenas sobre servir uma refeição. Era sobre um jogo silencioso de poder. E no fundo, uma parte de mim começou a se perguntar se aquele seria o dia em que eu quebraria a única regra que todos ali seguiam. Nunca enfrentar o milionário. O pedido dele foi encaminhado para a cozinha, e eu conferi cada detalhe 2 vezes, antes de entregar. Ainda assim, o restaurante estava lotado, e a correria fazia com que até o mais experiente dos garçons pudesse cometer um deslize. Quando finalmente o prato ficou pronto, o chefe me passou a taça de vinho solicitada. Eu não era especialista em rótulos, mas me lembrava que ele havia mencionado uma safra específica. Olhei para a garrafa. Parecia a correta.
Coloquei a bebida na bandeja junto com a entrada e respirei fundo antes de seguir até a mesa. Ele conversava com um homem de terno cinza que havia se aproximado, provavelmente mais um conhecido influente. Sorri e, com todo cuidado, coloquei o prato diante dele. Em seguida, servi o vinho com delicadeza, evitando qualquer respingo. Foi então que, com um simples olhar para o rótulo, ele arqueou a sobrancelha e soltou uma risada baixa, carregada de desprezo. É sério que é isso que vocês têm coragem de me servir? A frase não foi dita apenas para mim. Foi projetada de propósito para que todos em volta pudessem ouvir. Tentei explicar que, pelo movimento do dia, o estoque de vinhos estava reduzido, mas antes que eu pudesse concluir, ele me interrompeu. Nem para servir uma mesa você serve? Incompetência parece ser o prato principal desse lugar. O salão inteiro pareceu silenciar por alguns segundos. Eu podia sentir olhares me atravessando, alguns cheios de pena, outros de desconforto. Ao lado, uma mulher cochichou algo para o marido, que abaixou a cabeça. Ninguém ousou defender. Por dentro, meu estômago se revirava. Não era pelo erro em si. Aquilo poderia ter sido resolvido com um simples "por favor, troque o vinho", mas pela forma como ele transformou a situação em um espetáculo. Era claro que não era sobre a bebida, mas sobre reafirmar seu poder, reforçar que ali ele era intocável. Ele queria que eu me encolhesse, pedisse desculpas e saísse com a cabeça baixa, como provavelmente todos já tinham feito antes. Só que havia um detalhe que ele desconhecia. A pessoa que ele tentava rebaixar, naquele momento não era como as outras. Eu carregava comigo um pedaço da sua história que, se colocado à luz, poderia desmoronar toda a imagem impecável que ele construíra. E enquanto ele sorria com superioridade, achando que havia vencido mais uma vez, eu sentia algo diferente nascer dentro de mim. Não raiva, mas uma coragem que vinha junto com a certeza de que, naquele dia, alguém finalmente iria falar o que ninguém ousava mencionar. O silêncio que se espalhou pelo salão não era apenas constrangimento, era medo. Um medo coletivo que se manifestava no jeito como as pessoas desviavam o olhar, como se o simples ato de testemunhar aquela cena fosse perigoso. Eu conseguia sentir a tensão no ar, pesada, densa, como se cada cliente e funcionário tivesse a mesma regra gravada na mente. Não se envolve, não desafie. Até o garçom veterano, aquele que me avisara para não provocar o milionário, passou por mim com um olhar que dizia tudo sem precisar de palavras. Deixa passar, não vale a pena. As mãos ainda seguravam a bandeja vazia, mas o peso dela parecia ter aumentado. O som dos talheres batendo nos pratos, que minutos antes preenchia o ambiente, foi substituído por um silêncio incômodo. Algumas pessoas fingiam ler o cardápio. Outras bebericavam suas taças sem realmente provar o vinho. E ele se recostou na cadeira, como se fosse o maestro daquela orquestra muda, satisfeito com a própria performance. Eu podia ver, no canto do salão, a gerente me observando. Seus olhos revelavam preocupação, mas também uma espécie de resignação, como se soubesse que não adiantava intervir. Era assim que funcionava. Ele atacava e o resto do mundo assistia. Eu sabia que naquele jogo, o próximo movimento esperado era meu recuo. Pedir desculpas, recolher o que sobrou do orgulho e seguir atendendo como se nada tivesse acontecido. Mas naquele momento, algo mudou. Não sei se foi o tom da voz dele, o riso de escárnio, ou o olhar de puro desprezo, mas uma chama acendeu dentro de mim. E junto com ela, a lembrança de uma conversa de meses atrás, numa tarde aparentemente banal, com aquela senhora no café onde eu trabalhava antes. A história dela veio à tona com clareza, cada detalhe mais nítido do que nunca. O testamento alterado às pressas, a disputa pela herança, os boatos sobre negócios escusos que mancharam o nome da família. Eu não sabia tudo, mas sabia o suficiente para entender por que ninguém ousava falar. Sabia que aquele segredo não era apenas um constrangimento. Era uma ferida aberta que ele passava a vida tentando esconder. E de repente percebi que tinha em mãos a única arma capaz de quebrar a sua fachada. Enquanto ele ainda sorria, achando que tinha encerrado a cena com a vitória garantida, eu olhei ao redor e vi rostos que carregavam anos de silêncio. Pessoas que talvez
sonhassem em ver alguém fazer o que ninguém tinha coragem. E foi nesse instante que eu decidi. Não seria hoje que ele sairia impune. Porque às vezes, tudo o que é preciso para quebrar, o medo é uma única voz. Eu não respondi de imediato. Deixei o silêncio se alongar, sentindo o desconforto se espalhar por cada canto do salão. Ele interpretou isso como sinal de submissão, e o sorriso de canto de boca se alargou. Seus dedos tamborilavam sobre a mesa, impacientes, como se estivessem marcando o ritmo da minha rendição. Mas por dentro, eu estava revisitando cada fragmento daquela história que guardava comigo. E quanto mais eu lembrava, mais percebia o peso que aquelas palavras teriam se saíssem da minha boca naquele instante. O segredo não era apenas um comentário de bastidores ou uma fofoca qualquer. Era uma verdade incômoda, enraizada na própria origem da fortuna dele. O que poucos sabiam, ou fingiam não saber, é que aquela herança que lhe dava tanto poder não tinha sido conquistada com trabalho honesto ou decisões brilhantes. Pelo contrário, havia sido o resultado de uma disputa amarga, cheia de traições, falsificação de documentos e um testamento mudado às pressas, em um leito de hospital. A senhora que me contou, meses antes, havia sido amiga próxima da família. Ela descreveu como parentes foram cortados da partilha, como negócios foram tomados à força e como, no fim, a fortuna ficou manchada por uma série de decisões que nunca vieram à tona oficialmente. E o detalhe mais interessante? Uma parte importante daquela fortuna nunca chegou às mãos dele. O que deveria ter sido dele por direito foi parar em outras mãos, por razões que ele jamais permitiria que alguém comentasse. Essa era a parte que queimava, que alimentava sua arrogância como um mecanismo de defesa. Ele precisava, a cada dia, reafirmar que ainda era o homem mais poderoso da sala, para que ninguém ousasse lembrar que nem toda a riqueza que ostentava era realmente dele. Enquanto eu revivia cada palavra daquela história, percebia que todo o seu teatro naquele restaurante não passava de um escudo contra esse medo. Ele humilhava para que ninguém tivesse coragem de cutucar a ferida. E por anos, essa tática tinha funcionado. Mas ali, com dezenas de olhares fixos em nós, a oportunidade estava posta. Eu podia sentir as respirações contidas ao meu redor, como se todos aguardassem para ver qual seria o próximo ato. Ele achava que eu estava imóvel pelo medo, mas na verdade, eu estava me preparando. Porque quando a verdade é grande demais para ser guardada, chega um momento em que ela exige ser dita. E aquele momento estava a segundos de acontecer. Respirei fundo, sentindo o peso do que estava prestes a fazer. Meu coração batia tão alto que parecia ecoar no silêncio do salão. Mas minha mente estava focada, afiada como nunca. Larguei a bandeja sobre a mesa de apoio mais próxima e, com passos firmes, me aproximei novamente dele. Ele me olhou com aquele ar de superioridade, pronto para receber um pedido de desculpas ou uma justificativa qualquer. Mas desta vez, meus olhos não desviaram. Encarei-o de frente, deixando claro que não havia recuo. Quer mesmo que eu fale sobre competência? Comecei, em um tom calmo, mas firme o suficiente para que todos em volta pudessem ouvir. Um leve murmúrio percorreu o restaurante. Vi as expressões mudarem, olhares se cruzando, como se as pessoas percebessem que algo diferente estava prestes a acontecer. O sorriso dele diminuiu, substituído por um olhar de atenção desconfiada. Continuei sem pressa, como se cada palavra fosse uma peça de dominó caindo na sequência certa. Porque se formos falar sobre isso, talvez a gente também deva falar sobre como certas fortunas são construídas e como certos herdeiros não receberam tudo o que achavam que teriam. O garçom veterano, parado próximo ao balcão, arregalou os olhos. Uma mulher, em uma mesa ao lado, apertou a mão do marido como se estivesse assistindo a algo perigoso. O rosto dele começou a perder a cor, mas ele tentou manter a postura. Se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos sobre a mesa, como se quisesse me intimidar pelo olhar. Não sei do que você está falando, disse, mas a rigidez na sua voz entregava que sabia exatamente do que se tratava. Claro que sabe, respondi, sem elevar o tom,
mas projetando as palavras de forma que chegassem a cada canto da sala. Todo mundo aqui sabe, só que ninguém fala, pelo menos até hoje. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Era como se o próprio ar tivesse parado para ouvir. Eu podia sentir cada pessoa ali inclinando-se um pouco mais, como se quisessem puxar as palavras da minha boca. Ele, no entanto, ficou imóvel, como um jogador que sabe que está prestes a perder, mas ainda tenta não demonstrar. Nesse momento percebi que não havia mais volta. A primeira fissura em sua fachada estava feita e o próximo passo seria quebrar de vez a muralha que ele havia construído ao longo dos anos para esconder a verdade que agora estava prestes a emergir diante de todos. O momento que se seguiu foi como um trovão silencioso. Ele tentava manter a postura, mas os olhos já o denunciavam. Um misto de raiva, medo e surpresa. Eu, de pé ao lado da mesa, sentia cada olhar da sala grudado em mim, como se todos estivessem esperando o golpe final. Respirei fundo e continuei. Você sabe que, às vezes, o que a gente esconde por anos, um dia vem à tona. E não é porque alguém quer expor, mas porque a verdade simplesmente não aguenta mais ficar presa. A frase pairou no ar como fumaça. Ele ajeitou o paletó, tentando recuperar o controle. Isso é ridículo. Você está delirando, disse, mas a voz falhou. No final, como se tivesse engasgado com a própria mentira. Eu sorri de canto. Ridículo é alguém viver como se fosse intocável, acreditando que dinheiro compra tudo, até o silêncio de quem sabe demais. O murmúrio no restaurante cresceu, e vi algumas pessoas inclinarem discretamente para ouvir melhor. Nesse instante, percebi algo importante. Eu não estava apenas enfrentando ele, mas me libertando. Durante anos, suportei humilhações veladas, olhares de desprezo, comentários que me rebaixavam. Agora, cada palavra era uma pedra devolvida. Você se lembra daquela noite em que a reunião foi cancelada às pressas? Em que você sumiu por dias? Pois é, algumas pessoas ainda se perguntam o motivo. A testa dele suou e o garçom veterano ao fundo engoliu seco. Ele tentou rir, um riso curto e nervoso, mas a tensão no ar tornava tudo mais pesado. Eu me aproximei, diminuindo a distância para que minha presença fosse impossível de ignorar. Você construiu um império, mas esqueceu que os alicerces sempre têm rachaduras, e o problema das rachaduras é que basta uma pequena pressão para tudo desmoronar. Meu tom não era de ameaça explícita, mas de aviso inevitável. A sala estava completamente silenciosa agora, exceto pelo som distante da cozinha. Ninguém piscava. Ninguém se movia. Ele se recostou lentamente, tentando manter a aparência de controle. Mas eu sabia que, por dentro, ele estava despencando. E nesse instante entendi. Eu não precisava expor todos os detalhes ali naquele momento. Bastava mostrar que eu sabia, que a verdade estava viva e pronta para sair. O resto ele mesmo cuidaria de destruir. O impacto foi imediato. As pessoas ao redor começaram a sussurrar, olhando umas para as outras, incapazes de acreditar no que acabavam de ouvir. O milionário, que sempre dominava qualquer ambiente com sua presença, agora estava estático, com os olhos arregalados e a boca semi-aberta, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O ar no restaurante parecia mais pesado, carregado de tensão, e cada gesto dele, antes confiante, agora denunciava um desconforto profundo. Era como assistir a um rei perder a coroa diante de todos. Alguns clientes se aproximaram discretamente para ouvir melhor, fascinados com a quebra de protocolo que acontecia diante de seus olhos. Funcionários antigos trocavam olhares incrédulos, percebendo que, finalmente, alguém ousava confrontar o homem que eles sempre viram como intocável. A garçonete, por sua vez, sentia uma estranha mistura de adrenalina e alívio. Cada palavra que saíra da sua boca parecia ter dissolvido anos de silêncio e medo que pairavam no ambiente. Ela sabia que não havia retorno. A semente do caos havia sido plantada. Ele tentou reagir, levantando a voz e fazendo gestos bruscos, mas nada do que dizia soava convincente. Cada tentativa de manter a autoridade parecia apenas reforçar o contraste entre o poder que ele acreditava ter e a realidade que agora se impunha. E quanto mais ele tentava, mais
Evidente ficava que o controle que sempre exercera estava se esvaindo. Ela percebeu que aquela não era apenas uma vitória momentânea, mas o início de um efeito dominó. Uma reputação construída por anos podia começar a ruir por conta de uma única frase dita no momento certo. Enquanto isso, outros clientes que antes talvez tivessem ignorado sua postura arrogante começaram a trocar olhares curiosos, questionando silenciosamente tudo o que conheciam sobre ele. A aura de invencibilidade se dissipava rapidamente. Ele olhou ao redor, buscando apoio, tentando encontrar algum aliado que restaurasse a ordem, mas o que encontrou foi apenas surpresa e um silêncio pesado. Ele percebeu, talvez pela primeira vez, que o medo não era mais absoluto, que havia alguém disposto a confrontá-lo sem se curvar. E ela, a garçonete, sentiu uma força que jamais havia experimentado. Não era apenas coragem, era a percepção de que cada um tem seu momento de agir, e que, às vezes, a justiça não vem de tribunais ou leis, mas do simples ato de falar aquilo que todos têm medo de pronunciar. O milionário não havia sido apenas desafiado, ele havia sido exposto, e o efeito imediato disso estava ecoando em cada canto do restaurante. Ali, naquele instante, todos presenciaram o início de sua queda, e ela sabia que, a partir daquele momento, nada seria como antes. O silêncio que reinava no restaurante começou a ser preenchido por pequenos murmúrios, sussurros que se espalhavam como ondas, atravessando mesas e alcançando cada canto do salão. Cada cliente parecia absorver atenção, processando a quebra de rotina. O homem que todos temiam, o milionário intocável, havia sido confrontado diante de todos, e não havia como negar. Ele ainda tentava manter a postura, os ombros erguidos, o queixo firme, mas a cor no rosto denunciava a turbulência interna. Cada gesto, cada respiração acelerada, mostrava que aquela única frase tinha atingido o ponto sensível que ninguém antes ousara tocar. Enquanto isso, eu me afastei calmamente, retomando o ritmo do meu trabalho, servindo mesas com a mesma eficiência de sempre, mas agora com uma confiança diferente. Algo havia mudado, não só em mim, mas na percepção de todos à minha volta. Os colegas de trabalho, que antes me observavam com cautela e receio, agora lançavam olhares de admiração velada. Era como se tivessem reconhecido que aquela ação, simples no gesto, tinha abalado algo muito maior que o próprio salão, abalado a imagem do homem mais poderoso daquela cidade. Nos dias seguintes, os efeitos do que aconteceu começaram a se espalhar como fogo. Pessoas comentavam entre si, em voz baixa, sobre o que tinham presenciado, compartilhando detalhes com amigos e conhecidos. O nome dele, antes cercado de respeito misturado com medo, começou a ser citado com cautela, mas agora havia uma sombra de dúvida e de tensão que antes não existia. A arrogância que sustentava sua reputação começou a mostrar rachaduras, e a aura de invencibilidade começou a desmoronar, pedaço por pedaço. E eu? Aprendi que o poder não está apenas na riqueza, nem no sobrenome que se ostenta. O verdadeiro poder, às vezes, reside na coragem de falar o que todos têm medo de dizer. E o impacto dessa coragem não se limita a um momento. Ele se espalha, reverbera e transforma não só quem é confrontado, mas todos que estão ao redor, observando, refletindo e silenciosamente reconhecendo a força de uma voz que não se curva. O milionário ainda continuava frequentando o restaurante, mas agora suas interações eram diferentes. Havia cautela, respeito misturado com receio. A mudança não foi imediata em termos financeiros ou sociais, mas a percepção das pessoas sobre ele jamais seria a mesma. Ele havia sido exposto diante de todos, e cada um que testemunhou sabia que, daquela vez, a verdade havia falado mais alto. E eu sabia que, por mais que o tempo passasse, aquele dia permaneceria gravado na memória de todos, como o momento em que o intocável finalmente sentiu o peso de suas próprias escolhas. Naquele instante, entendi que cada pessoa carrega consigo a oportunidade de transformar situações de opressão em momentos de justiça, e que às vezes basta apenas uma frase, dita na hora certa, para iniciar o efeito dominó que mudará tudo ao redor. O milionário perdeu a paz, todos ao redor ganharam clareza, e eu
Eu descobri o poder que sempre esteve escondido dentro de mim. Se você se emocionou com essa história e quer acompanhar mais momentos de reviravoltas, verdades escondidas e karma familiar que ninguém ousa mostrar, não deixe de deixar o seu like agora. Ele ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias assim. E para não perder nenhum capítulo dessa saga e ficar por dentro de todas as viradas surpreendentes que ainda vão acontecer, clique em se inscrever e ative o sininho. Aqui, cada vídeo é uma nova chance de descobrir segredos, confrontos e momentos que vão te prender do começo ao fim. Então, já deixa seu like e vem fazer parte dessa comunidade que adora ver a justiça sendo feita.